impactante. E que bom que é muito distante. Até a distância fez parte. Abram as vossas Bíblias. Eu demorei de descer, que eu estava aguardando a palavra descer também. Estava ali. Meu Deus. Livro de 2 Reis. Capítulo 13, versículo 14. Em diante. Eu engordei, Senhor. Misericórdia. Dê risada não, Sibeli, você também engordou. Até espigão engordou para ir com uma cara tá gorda, ó. Glória a Deus. Domingo nós teremos a ceia do Senhor. E culto de ceia não tem nem o que perguntar. Não, é porque eu preciso ir em tal lugar. Ceia é todos os filhos vindo se apresentar na casa do Pai. Amém? Domingo faremos as apresentações de membros novos também. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumirem. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. No 20. Depois morreu Eliseu. E o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra ao iniciar cada ano. As tropas dos moabitas invadiam a terra ao iniciar cada ano. Segundo Timóteo. Segunda Timóteo 1:3 em diante. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te,
lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó e em tua mãe, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Pela imposição das minhas mãos. Fechemos os nossos olhos. Se coloque de pé um minuto mais. Todo mundo, os que estão vivos, os que podem. Essa é a palavra de Deus. Palavra viva e eficaz. Palavra que não tem possibilidade de falhar. Feche os olhos. Respire fundo. O seu Deus é poderoso. De eternidade em eternidade. Nunca se viu. Nem ouvirá. Nunca, 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 jamais. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Dependa do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Ele está buscando aqueles que decidem e que decidiram, independente de tudo, cumprir o labor, obedecer a chamada e ser quem Deus planejou, estabeleceu, desde o dia do teu nascimento. A terra geme, a terra emite sinais, os céus declaram a grandeza do Senhor, e nós aguardamos ansiosamente o dia que hemos de encontrar com o nosso Redentor. Vamos encontrar com o nosso Salvador. Aguardamos ansiosamente o momento pelo qual a trombeta tocará, e aqueles que estão ligados, aqueles que estão decididos e decidindo todos os dias serem instrumentos na mão, na casa do Senhor, vão ser chamados. Entrem, benditos do meu Pai. Pai, nos encha com aquilo que a terra não pode. Nos complete daquilo que a terra não supre. Faz, Senhor, algo nesse lugar, na nossa vida. Tu és tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Exaltamos ao teu nome, Deus vivo, Deus eterno. Ah, Deus, tu és maravilhoso. Tu és perfeito em tuas criações. Tu és esplêndido, oh Deus eterno, maravilhoso é o Shaddai. Vem nos visitar, Espírito Santo. Vem, Senhor, nos visitar, Senhor. Vem, o teu povo aguarda, espera, busca, almeja, clama, meu Deus. Vem nos saciar, Senhor. Temos sede de uma água diferente. Temos fome de uma comida que não produz aqui.
Temos necessidade de sentir o teu toque, a tua presença. Oh Senhor, desenvolve em cada coração aqui um sentimento de pertencimento. Cria em nós um espírito reto, verdadeiro, inabalável. Vem nos saciar. Vem tocar no mais profundo dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Espírito Santo, passeia no nosso meio e segura em cada mão. Abraça, acalenta, Senhor. Queremos ser tocados, envolvidos, conduzidos, por que não dizer arrebatados, meu Deus. Vem, Senhor. A tua igreja clama. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Quem somos nós, Senhor? Vem nos renovar. Vem nos impulsionar. Vem, meu Deus. Não queremos ser iguais ao que fomos. Queremos experimentar de uma transfiguração, no qual a tua presença, a tua face, o teu querer, o teu poder se manifeste. Nós escondidos atrás e o Senhor governando tudo à frente. Nós protegidos debaixo das tuas asas, seguros e inabaláveis em ti que nos dá segurança. O Senhor que nos chamou, que nos buscou, que nos trouxe para a tua presença com mãos fortes, com braços de poder. A tua igreja te adora nessa noite, porque tudo que tem aqui só existe por tua causa. Adoramos ao Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é o Senhor. Aleluia! Vem nos envolver. Vem, aqui estamos. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Intimidade celestial, doença física. Intimidade celestial versus doença física. Podem tomar seu assento. Amém. Profeta adoece. Crente fica enfermo. Santo padece com os padecimentos da terra. Quem ora muito consegue, na maioria das vezes, resolver o problema de todos que estão do lado de fora e não conseguem acessar os seus problemas. Não conseguem enxergar a cura nos seus problemas. Não conseguem ver dentro de si a ação miraculosa que ocorreu do lado de fora, na vida de outros. Eliseu, um homem que recebe uma graça abundante, uma unção, uma porção multiplicada. Ele está agora em cima de uma cama, doente. Depois de tudo que você já ouviu falar de Eliseu, Eliseu está doente agora. Eliseu está doente e não é qualquer enfermidade. É enfermidade para a morte. Não adianta orar.
Não adianta insistir, não adianta pedir, não adianta chorar, chorar, chorar. Não vai ter cura. Deus não vai curar. Não sabemos porquê e também não é nem da nossa conta buscarmos adentrar em coisas muito profundas. Porque tudo que o diabo quer é que a nossa mente fique perplexa com ações e decisões unânimes celestiais de não resolver. O diabo quer que você, não sei se você entendeu o que eu falei, que eu vi a cara de uns assim. O diabo quer que você fique perplexo com as coisas que Deus não resolve. E Deus é Deus para resolver. E Deus é Deus para não resolver. Deus é Deus para curar e Deus é Deus para não curar. É melhor um homem santo do início até o final, ainda que no final seja feio, uma doença que lastimou, que deu até possibilidade de incrédulos tecerem comentários miseráveis, perguntando onde está o Deus dele, onde está o Deus dela. Orava tanto, fazia tanto, quantas pessoas saíram das entranhas do clamor dele e dela. E hoje, olha o que aconteceu. As histórias que escutamos, os desenhos animados, os quadrinhos, os filmes, que contam as histórias que o bem sempre vence. Não é o bem que sempre vence. Quem sempre vence é Deus. Quem sempre vence é Deus. O bem e o mal não pode ser comparado o bem como Deus. Deus seria pequeno. O mal sim, você pode tecer um comentário. O mal é o mal, porque o mal é a personificação do próprio Lúcifer, do diabo, que suas ciladas astutas, invenções todos os dias trabalham arduamente para causar desespero, engano, erro e descredibilizar o poder do Evangelho. Agora Deus, Ele não é somente o bem. Ele é o bem maior, acima, extremo. Ele é o perfeito. Ele é, faz ou não, quer ou não, Ele é. Deus, Ele não pode ser medido por elogios da terra. Não pode, porque senão Ele também teria um tamanho. Deus é o Criador do universo. Deus é aquele que te criou e depositou dentro de você um sopro. Esse sopro é Deus pulsando dentro de você. A Bíblia diz que a matéria física vai voltar para o pó. E o sopro vai voltar para o dono. O Espírito volta para o dono. O Espírito volta para quem criou. Pó, terra. Espírito, céu. Então sim, o pó vai fazer enfermidades de forma natural serem atraídas para nós. O que você faz com isso, mesmo estando enfermo? Porque a história que nós lemos é de um homem que está acamado, chamado em um nível de ousadia extrema. Eliseu, você vai ver milagres que todo mundo quando escuta, uau! A história do machado. A história que diz assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele falasse junto com a saúde, né? Porção dobrada do teu espírito. E aí os milagres são maravilhosos. Os milagres são maravilhosos.
O rei está com medo e vai visitar ele, para desespero do rei. Aquele homem que todo mundo tinha temor, respeitava, porque profeta de verdade, ele é temido, ele é respeitado. Você não vai ver nenhum profeta cercado de impiedade ou de ímpio. Você não vai ver um profeta de verdade cercado por um monte de ímpio. Não, não. Me apresente um rápido, se você tem, se você leu, se você mentalizou, memorizou. Me apresente um profeta que todo mundo chegava e sentava. Todo mundo que tinha pecado, feito todas as asneiras no dia anterior, sabendo que o profeta ia entrar na cidade, vinham correndo para poder pegar a bênção. Meu Senhor, a sua bênção. Meu Senhor, qual é a mensagem para hoje? Mesmo sabendo que ontem mentiu, ontem enganou, ontem roubou, ontem caluniou. O profeta entra na cidade, vem todo mundo embora, o profeta chegou, já está tudo montado lá, o profeta vai chegar e vai revelar a vida de todo mundo. Que revelação é essa? Não é profeta desse tipo que o céu precisa. O céu precisa de santos homens de Deus, que estão suscetíveis a erros, enganos, cometerem também pecados e amargarem por isso de enfermidade mortal. Mas independente da enfermidade, continuam glorificando, exaltando, agradecendo a Deus. E a intenção do diabo é distrair você, que talvez não tenha uma enfermidade física, uma dor, um diagnóstico médico, mas tem um monte de enfermidade, de questões, de não ter a resposta. Ah, mas eu já jejuei, eu já fiz guerra, eu já subi monte, eu já desci monte, eu já fiz tudo, pronto. Fé fingida. Por isso que eu fui lá para Timóteo. Quem é Timóteo? Alguém sabe? Um doente. Timóteo é um doente que tinha uma doença incurável também, sofria de algo. Inclusive, em uma das recomendações de Paulo, ele manda ele tomar uma dose de vinho para poder o quê? A dor onde? Vocês nunca leram isso? Já para diminuir um pouco a aflição que ele sentia com aquelas dores. Toma um pouco do vinho ou suco de uva, tá? Para você não chegar em casa e embarcar. Porque crente é assim, escuta meia grama e fala, o apóstolo que mandou. Já passa na bodega ali, já compra um tubo. São esses tipos de cretino que a gente está se deparando nesses dias, que precisa que o altar libere ele para pecar, precisa que o altar gere uma dúvida na pregação, para dizer, não, porque eu não entendi bem, mas eu achei que podia. Ele não quer entender, porque a fé dele é fingida. Como hoje é culto de fé, eu preciso que você decida que, nessa noite, independente da marca que você carrega, da doença que você carrega, da enfermidade que você é acometido, que você decida cumprir a chamada de Deus com santidade. Mas nada está acontecendo, mas seja santo. Nada está fluindo, eu tenho feito tudo certinho. É fingimento, você está fazendo tudo certinho porque está buscando. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou clamando, mas nada está acontecendo, porque é fé fingida. Quando eu só faço, eu fluo naturalmente, eu obedeço naturalmente, eu me santifico naturalmente, eu desenvolvo em Deus o protótipo original. O fundamento, marco zero, é o que Ele planejou, o que Ele projetou. Quantos e quantos anos nós estamos orando apenas para receber algo que é o que nós estamos pretendendo? Quantos e quantos anos nós estamos até jejuando muito para poder Deus nos canalizar dentro de um canal nosso com a desculpa que é para a glória dEle. Eliseu está doente.
E Eliseu vai morrer. Mas Eliseu vai morrer santo. Chega um rei, que olha para a enfermidade dele, se ajoelha e vai chorar, vai dizer: e agora? E agora, quem tem recado de verdade, resposta de verdade, fundamento de verdade, está mal. Ai de nós! Cavalos e cavaleiros vão cercar Israel. Ele fala: estou deitado, mas eu não estou morto. Pega o arco e pega flechas. O arco, instrumento. A flecha, o cumprimento de uma palavra liberada. Só que ele poderia dizer: pega um arco e uma flecha. Ele pegue o arco e pegue flechas. O que é que ele está dizendo? O instrumento tem que ser alinhado, sem possibilidade de variação. A instrumentalidade daquele que foi chamado por Deus não pode ser questionado publicamente. Ele libera uma palavra e o arco é só esse que tem. Ah, mas vamos dar um jeito. Não, é só tem esse arco. Mas flechas, pegue mais. Porque flechas são possibilidades. Agora, quando uma palavra é liberada, acorda o rapaz, seu esposo dormindo do seu lado, você está deixando. Aí é para o pastor ficar chateado. Você dizer que eu sou chato, tá vendo? Como é que eu aguento um negócio? Que 10 dias sem ver a gente. Ah, é porque eu não dormi, eu também não. Passei uma noite mal retado. Dizer, porque eu não estou bem, é ótimo, excelente, Senhor. Eu falo, porque não vai ficar. E cada vez o pau vai torar. Mais ainda. Ele diz assim: abre a janela para o Oriente. Abre a janela para o Oriente. Pega o arco, a ponta, pega a flecha, bota. E aí ele faz uma ação alegórica, que na terra transmite uma certa simplicidade da ação. Mas diante de Deus, é um santo homem de Deus liberando uma loucura. E o céu gosta desses tipos de ações. Por isso que esses atuais, contemporâneos, pregadores, até de profundidades bíblicas, querem desfazer desses atos proféticos, porque o céu sempre foi movido através de ato profético. Jesus nasce, o céu manda um sinal, sim ou não? Reis magos, vá ver a fama que tinham os reis magos. Reis magos vão visitar, e quem vai guiar esses reis magos é quem? Que estrela? Pô, então é evidência. Se fôssemos utilizar o comparativo, não, é ação profética, de cunho espiritual para promover uma realização aqui na terra. Nós temos que aprender a desfrutar desse ambiente profético. Parar de ouvir as asneiras, porque o inferno sabe muito bem que todo ambiente profético, Deus vai agir muito mais rápido. Todo ambiente profético, Deus vai agir muito mais rápido. Tem um rio, ou tem um lago, que a água está contaminada. O que é que se joga nessa água? Então você, ali em Mara, sabe não? As águas amargas de Mara. Aí jogam o que lá? E a água fica o quê? Perfeita. Vai me dizer que isso é uma ação física? O derramar do sal, sim. Assim como eu sou físico liberando uma ação espiritual. Assim como você que está buscando se santificar, libera palavras e diz assim: pela minha fé, eu creio que Deus vai receber o meu sacrifício. Pela minha fé, eu creio que Deus já recebeu.
é pela tua fé. Deus fazer com ele. Mas ações proféticas são assim. Eliseu está nos últimos momentos de vida, mas ele perdeu a patente de ser profeta. Aí está o problema. Você olha profetas abatidos, porque todos os dias estão lutando muito. Combater nas esferas espirituais, com carne física, é um trabalho miserável. Carne física, dando choque, a faca corta, o pé entorta, tudo que acontece na terra, o inferno luta para desestruturar. Alguém que Deus chamou para pôr limite ao povo. Alguém que Deus chamou para poder estabelecer na vida do povo um fundamento de equidade, retidão e equilíbrio, principalmente em dias imorais como esses. É fato que quem carregar esse tipo de responsabilidade vai ficar doente com maior facilidade. Que por sinal, para mim era um calcanhar. Como pode, Senhor, um corpo que glorifica o teu nome não pode andar doente? Porque escrito está que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos. Isso do lado de fora funciona para quase todo mundo, menos para a gente. É um calcanhar, né? É impressionante. Deus, Ele vai fazer com que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, sejam submetidos aos mesmos males que pessoas normais. E pessoas normais vão ver esses santos ou santas mulheres e homens de Deus, esses santos que Deus chamou nesses dias para poder peregrinar nesse deserto que purifica o povo, santifica o povo, impulsiona o povo a serem firmes, serem idôneos, serem fiéis. Independente das suas guerras, sejam firmes, sejam fortes, sejam corajosos. Mas aí o profeta fica injuriado, porque ele não conta quantas vezes é para o cara lançar ou jogar no chão. Ele não diz para o cara quantas vezes. E ele está pensando que o rei está fluindo na mesma atmosfera, porque a enfermidade chega em um nível que o cara fala: não, tu não está entendendo não, peste. Se tu fizesse mais, ia eliminar por completo, como tu só fez 3 vezes. Aí o cara diz assim: mas o profeta não é o Senhor? Então, em meio às enfermidades, a palavra liberada, ela tem possibilidade de gerar má interpretação. Porque depois que ele faz, diferente da forma que o profeta gerou, mas não falou. Ele fala: se você tivesse feito mais vezes, você conseguiria subjugar os moabitas para sempre. Como você só fez 3 vezes, então você só vai conseguir dar uma pausa por um tempo. E depois que ele fala isso, ele morre. E o cara deve ter ficado sem. Ele falou: pô, mas ele não falou nada, só falou da flecha, eu obedeci. Falou do arco, eu obedeci. Só que ele não falou quantas vezes é assim propriamente para eu fazer. E aí depois que eu fiz, tá, mas você faz com que forma? Porque talvez o profeta tenha, pelo nível espiritual que ele detinha, enxergou a intenção do coração do cara. Tipo, um rei tendo que ouvir um doente mandando ele fazer uma asneira. Um rei tendo que ouvir um doente acamado mandando ele fazer uma
asneira. Já reparou quantas pessoas tem tentando desestruturar tudo que está escrito no Antigo Testamento? Tudo que sempre gerou. Eu ouvi um grande pensador, inclusive falando acerca de coisas que não são mais necessárias. E por que não arranca então o Antigo Testamento? Deixa só o Novo. Se eles têm coragem e são esses, por que não corta no meio? Já que o Antigo foi só para a sombra, né? Se tornou sombra. Mas sombra não representa o indivíduo? Ou você anda não tem sombra? A sombra está falando de quem? De você ou de outro? Então a sombra citada fala do contexto histórico que continua sendo carregado por alguém, a saber, alguém que teve a coragem, Jesus, né? De cumprir tudo em todos. Só que esse profeta, ele vai morrer, e assim que ele morre vai ter é o tempo exatamente daquela invasão anual que nós lemos ali. No início do ano, eles vinham varrer Israel, pegar tudo que tinha se colhido, arruinar tudo. Só que nesse tempo vai ter um funeral, a gente já sabe. Nesse funeral, Eliseu já está sepultado. E aí, quando sabem que está chegando a invasão, quem está fazendo o cortejo fúnebre, quando escuta que está vindo cavalos e seus cavaleiros, escuta a zoada, larga o morto. Só quando larga o morto naquele lugar, é o sepulcro de Eliseu. E quando o corpo cai lá, o que morreu doente deu vida. Vai explicar. Não subestime o profeta e não queira entender os problemas que ele passa. Não é da sua conta. Que às vezes você quer dizer, Deus, olha a vida que ele tem, olha a forma que ele é. E será? Não entre nessa linha não. Porque tem gente que Deus chamou dessa forma. Agora esse profeta tem que ser um homem que seja digno, que seja idôneo, que tenha coragem, que seja destemido, que fale as verdades que nós necessitamos. Nós necessitamos ouvir as verdades e necessitamos de pessoas corajosas para falarem essas verdades. A mentira é temporária. Por mais que em uma ação alegórica parece que está durando muito tempo, é temporária. A verdade é consistente. A verdade tem vida própria e produz o efeito da justificação celestial. O homem de Deus, ele tem que ser submetido a níveis de pressão, a níveis de sacrifícios máximos, dos quais nem ele mesmo compreende, mas é necessário passar. O que é fé fingida? A fé fingida é um povo que tem uma ação litúrgica cotidiana. Lê Bíblia, André. Ora, prega o Evangelho, evangeliza, produz até alguns tipos de frutos, mas dentro dele, ele carrega um monte de interrogação. Ele não entendeu a chamada, não entendeu o propósito, então, dentro dele, ele tem sentimento de injustiça. Aí ele tem um monte de porquês dentro dele.
Por isso que um homem que é dessa forma, que produz a fé fingida, na frente dos outros, é uma festa, é uma alegria, mas não avança. Ele não avança. Ele tem uma rotina que em vez em quando vai, em vez em quando não. É jejum, alguns ele participa, outros não. É difícil ouvir essa palavra de fé fingida, mas quer saber? O fingimento é o que mais ocorre dentro das igrejas, até com relação ao comportamento quando a presença de Deus se manifesta. Um exemplo: quem está cheio não precisa fazer muita coisa, mas pode ver que quem está com uma gota é quem mais pula, é quem mais roda, é quem mais parece que está sentindo o turbilhão. Você fala, eu estou perdido. Não, eu estou perdido. Que fala assim, não, eu não vou julgar. Julgar o quê? Eu estou falando de fingimento. Se você estiver pensando ainda em falar e confrontar o fingido, tu nem sabe o que é evangelho. Fingido tem que ser confrontado, envergonhado. Fingido tem que dizer, eu sei quem é você. Porque o diabo gosta de usar os fingidos, inclusive para desestruturar a igreja. Aí tem um monte de gente que está tendo uma busca sadia, uma busca santa, e dificilmente vai ver muito prodígio, muito poder e muita maravilha. Mas aí tem um monte de gente carnal, fingida, que as coisas vão acontecendo em um passe de mágica. Aí você fala, o céu é injusto. Não, tua busca é olhando com expectativas em ações terrenas. E a santidade de cunho espiritual já agradou a Deus. Mas o meu corpo tem marcas, mas o meu espírito está fazendo aquilo que louva a Jesus. Mas no dia a dia as coisas são bem complexas. Exatamente em meio a essa complexidade que Deus quer lhe apresentar à sociedade, inclusive com o corpo doente, para produzir soluções para lá. Imagine você doente e alguém falar assim, André, eu preciso de uma oração. Aí André, ao invés de orar, vai dizer, meu irmão, tu não está vendo como eu estou aqui? Não, ordinário. Eu estou em cima da cama, pô. Eu vou orar por tu que tem que orar por mim. Isso o André carnal falaria isso. O André espiritual sabe que para ele é mais extremo. Mas ele tem água ainda para oferecer. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Lógico que ele precisa ter momentos de solitude ou de solidão. Ele precisa se afastar um pouquinho. Olhe, Jesus, a peregrinação de Jesus é incrível. Jesus, ele anda com o povo, daqui a pouco ele vê que a euforia do povo, o desejo ardente do povo de estar junto para o efeito glorificação na terra, ele corre. Porque ele não quer a glorificação na terra, ele quer a glorificação no céu, e no céu produzir governabilidade para tudo que tem aqui. E aí Jesus tira aqueles momentos solitários, fica sozinho ali por horas, falando com o Pai. Mas você não quer ficar sozinho porque você se sente alguém abandonado. Por causa de quê? A fé. A fé fingida. A fé fingida produz interesse no culto, mas em casa não produz nada. As crianças também sabem disso. Os adolescentes também. No culto para todo mundo ver,
Quero ver se perder a adoração em casa, sem ninguém mandar. Sem ninguém precisar falar, você acordar e ouvir um som no quarto do seu filho. E você chegar devagarzinho lá, e tá sua filha ou seu filho lá adorando: Deus, eu te adoro, eu te busco. Já pensou que dia lindo? Eu sei, eu também nunca vi isso lá em casa não. É lindo para mim também. Eu espero muito ver isso. Eu gero isso. E não tem nada a ver em não faltar nada. Porque nós promovemos um ambiente para os nossos filhos, tranquilão. Não falta nada para eles. Eles não adoram porque eles não querem. São fingidos mesmo. Só vão mandados. Eu sonho em um dia, acho que todo pai sonha, em ver seus filhos perdidos lá no chão, melado de catarro porque chorou e descontrolou. Mas quando você fica até com medo de entrar no quarto, porque o peso da glória. Aí, isso também é calcanhar de Aquiles para o profeta. Que além da possibilidade das enfermidades, ele não vê realizações, mesmo lutando para ser um exemplo. E isso também está tudo bem. Bom é quando o indivíduo desenvolve a espontaneidade. Rapaz, eu queria tanto que o mesmo amor que minha filha tem, Gabi, pelas crianças. Meu Deus, se ela fizesse isso por Jesus, eu estava eleito. Eu não precisaria nem orar lá em casa. O céu já estaria lá assim, ó, eu só ia chegar só dando glória. Minha filha é uma bênção. Meus filhos são bênção. Mas no aspecto da adoração, deixam demais a desejar. Precisamos ter coragem para falar isso. Porque a fé fingida começa dentro da nossa casa. Eu não sei vocês, eu tenho uma aversão a ser na rua diferente do que eu sou em casa. Eu não tenho coragem. Se eu não conseguir cumprir em casa, porque há uma nuvem tão grande de testemunho nos cercando. Já pensou se eu tivesse dois mundos, um mundo em casa? Em casa eu pudesse, passasse a mão em todo mundo, porque não, o povo tem que ver a gente de uma forma diferente. Aonde? Não. Lá em casa tem um bando de gente carente da misericórdia de Deus, que por muitas vezes a cerviz endurece. E ao invés de adorarem a Deus, se perdem no celular. Se perdem nas coisas que não glorificam Deus. Mas isso é só lá em casa que acontece. Ainda bem que na de vocês está tudo em ordem. Só eu que estou doente. Ainda bem que é só eu que estou doente, porque o teu arco e a tua flecha você está usando certinho, abrindo a porta para o Oriente, dizendo mira e pá, mira e pá. E eu não preciso nem contar quantas vezes, porque você já sabe. O rei sabe quem é Eliseu, mas quando vê ele doente, se abate junto. Chora e fala, e agora? E agora? Ele fala, ei, pega o arco, pega a flecha, esquece a doença. Esquece a doença, pega o arco, pega a flecha. No outro tempo, noutrora ou em outro tempo, você saberia como fazer. Mas agora que a doença chegou, você está muito limitado nas suas ações. Você está vendo algumas coisas. Isso aqui é uma resposta.
quando alguém tem alguém como guia, como mentor, como instrutor, e vê na vida desse alguém, porventura, algo acontecendo, dizer, poxa, se ele está assim, e agora? Ai de nós. E nós também somos especialistas em fazermos esses pré-juízos. Continua sendo profeta. Deus não errou quando elegeu, Deus não errou quando chamou, Deus não. Nós é que permitimos os ciclos emotivos do povo atrapalhar o poder de decisão e o impulso liberado no altar para produzir eficiência. Agora, Timóteo é tremendo, porque Paulo está falando para ele algo interessante, está dizendo assim, ó, o que mais me chama a atenção em você é a tua fé, não fingida. Quem está falando isso é Paulo, porque estava se deparando com muitos homens de Deus. Observe que eu li que Timóteo chorava para Paulo se alegrar. Tremendo isso, né? Chorava para Paulo se alegrar. Doente. E aí eu entendi agora o que está acontecendo com Eliseu. Porque a gente lê duas coisas e não vai, se não fizer uma ligação tremenda, a gente não vai interpretar o que Deus quer falar. Os meus gemidos mudam a vida de pessoas. As minhas dores impulsionam o homem a cumprir propósito. As minhas aflições levam famílias a serem ressignificadas em Deus. E arcar com consequência. É assim que é. Promover o avivamento, promover o endireitar das veredas, vai ter que arcar com consequências. É porque você liga muito para a matéria carnal. Deus não. A matéria física, que é o que vai virar pó. Deus está preocupado com o ruach, né? Com o sopro, com o espírito. Por isso que você tem que matar a sua carne. E a própria Bíblia nos recomenda a nós matarmos essa carne dia após dia. Então cada ação que eu faço para glorificar a Deus, a carne está adoecendo. Se não adoecer, não vai ter morte. Porque até a parada, o AVC, foi uma doença, foi uma enfermidade, foi uma ação extrema. Então, para matar essa carne, eu tenho que submetê-la a processos extremos de ver meu espírito glorificando ao meu Redentor. Eu tenho que submeter a minha carne, os desejos, os afloramentos, talvez o não cumprir de Deus, o Deus não responder, o Deus não falar, e mesmo assim o meu espírito continuar reto perante o Deus eterno e dizer: eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico. E a carne lutando: para, tá doendo, até a morte. Vai doer até a morte. Vai doer até a morte, vai gemer até a morte, vai padecer até a morte. Quem? A carne miserável. Porque se a minha carne tem força, eu me torno um elemento perigoso. E eu posso envergonhar o Evangelho. Agora, quando a minha carne está fragilizada, todo mundo do lado de fora vê as minhas incapacidades e vão ser obrigados a reconhecerem que o que eu tenho feito não provém de mim, provém do Deus vivo.
provém do Deus eterno. A maravilhosa graça sendo desaguada no altar, sendo derramada no altar, encharcando a igreja, vai te dar possibilidade de se colocar na posição de morto, carnalmente e vivo, espiritualmente. Você quer o quê? Uma carne forte? Ou você quer um espírito inabalável? Um espírito inabalável tem a ver com padecimentos carnais. Um espírito inabalável tem a ver com decisões que você tem que tomar. Vou falar uma coisa para você, adorador. Seja adulto no cumprimento, na adoração, seja menino, viu? Seja menino. Deus não lhe quer homem na adoração, não. Deus lhe quer menino na adoração, viu? Agora, no cumprimento, seja homem, seja posturado. Agora, no altar, é criança. Se não for criança, não vai receber o restante do meio litro que Deus tem a derramar. Ser como criança é se perder em adoração, não ter pressa, é sentir o Espírito Santo falando livremente. Feche os olhos. Ser como criança é bom ser como criança, porque aí o pai é quem vem medicar. O pai é quem vem operar tudo aquilo que é necessário, carregar no colo. Ser como criança e padecer de coisas, de aflições, continuar glorificando ao Deus eterno. Ser como criança ainda é o que move o coração de espírito. Subjugar a carne, dizer: carne, adoeça se quiser, mas meu espírito está firme, está perfeito, está reto, está santo. Essa leve e momentânea aflição, tribulação, leve e momentânea. A carne vai arcar com consequências, a carne vai arcar com dores, a carne vai arcar, é inevitável. Você vai gemer, vai doer. Mas em meio a essas dores, em meio a essas aflições, em meio a esses diagnósticos que você luta para ter cura e Deus não faz, Deus não age. A questão é que quando estamos assim, parece que o nosso ímpeto gera espécie de revoltas, que são sentimentos também que emanam dentro de uma carne de ingratidão, como se Deus não estivesse observando para essa dor, não estivesse observando para essa ferida, não estivesse observando para isso que está tirando a nossa paz, isso que está, é porque o seu olhar só olha para as coisas da terra. Desliga esse olhar da terra, pelo amor de Deus. Olha com o olhar de Deus, olha com a sensibilidade do Espírito, se lança, se quebranta, expressa-se diante de Deus. Sejam gratos, por menor que seja a benevolência, sejam gratos. E quando vier buscar uma direção, não subjugue o que está dando a direção, pelo momento atual, pela conjuntura estrutural. Não façam isso. O alinhamento profético precisa de enquadramento espiritual. Deus quer manifestar. Tem muita doença que é para aprendizado.
doença que é para purificação. Tem muita doença que é para a próxima geração não arcar com consequências. Nosso caráter é terrível. Nosso caráter é terrível. As marcas estão produzindo um maior nível de hegemonia do que evidenciar a graça redentora de Cristo, que nos trouxe para a presença dele, nos deu a dignidade de pertencermos. Corações secos. As igrejas estão infestadas de corações secos, pelos níveis de guerras que têm sido submetidos, pelas pressões que têm sido submetidos, pelos tratamentos que têm sido submetidos.